Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal. Bora com as últimas informações do Palmeiras. Palmeiras que vai encarar hoje o Fluminense. Será que vai ter lei do ex? Palmeiras, será que vai ter gol do John Arias? Bora torcer que sim, hein? Bora ver também tudo sobre o mercado da bola. Palmeiras ainda querendo contratações. Bora ver quem tá saindo e quem pode estar chegando aí no clube. Sem mais enrolações, bora ver as últimas novidades do Palmeiras. Hoje, galera, bora pro vídeo, meus amigos. E o jogo da Globo, aquele delicinha depois da novela que você vai assistir no seu sofá ou deitadinho na sua cama. Palmeiras e Fluminense, o primeiro colocado contra o terceiro colocado do Brasileirão. 9h30, né? Já falei pra vocês aqui na tela da Globo. Vamos lá pra Arena Barueri, falar com o Léo Lepre, que tá ali pelas redondezas, trazendo as informações. Aquele climinha de rivalidade, Léo Lepre. Temos o Arias jogando contra o Fluminense. É isso? Boa tarde, meu querido. Fala, Fred, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Temos mais calma, ele não começa jogando, ele vai estar no banco, mas é bem provável que o Arias entre hoje para enfrentar o seu ex-clube, o Fluminense. Lembrando, né, que quando ele foi negociado, ele saiu dizendo que o único clube que ele jogaria no Brasil era o Fluminense. Tá aí, defendendo as cores do Palmeiras. Então, o Arias deve entrar hoje, mas no decorrer da partida, o Palmeiras que já vai ganhando forma, cara, cor, cheiro. O torcedor vai se acostumando com um time que o Abel tem montado nas últimas partidas, que vai ali com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício de um lado, o Alan de outro, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse é o provável Palmeiras para começar esse jogo aqui. O Palmeiras que vem numa sequência de partidas na Arena Barueri, enfrentou Guarani, Capivariano. Hoje o Fluminense no fim de semana ainda tem clássico, semifinal de Campeonato Paulista contra o São Paulo. Palmeiras treinou ontem e treina naquele costume do Abel. Treina hoje de manhã, treinou hoje de manhã, né? Fez aquele ativação que eles chamam, que faz alguns treinos musculares e também bola parada, afina os últimos detalhes para esse jogo importantíssimo, já que o Palmeiras, líder do campeonato com 7 pontos, enfrenta o Fluminense, que também tem 7 pontos, numa partida importante de teste para o Palmeiras para garantir essa primeira colocação e terminar de ultimar os detalhes para o confronto do fim de semana contra o São Paulo. Fred. Fechado, Capô. Obrigado pelas informações, meu querido. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras e o Fluminense brigam pela liderança. Esse jogo talvez seja o jogo mais legal da rodada. Dois times que estão lá em cima, dois times que vêm muito bem, obrigado. E tem o fator John Arias, que vai jogar pela primeira vez contra seu ex-clube, o Fluminense. Danilo, a pergunta que não quer calar. O Palmeiras acha que é mais importante esse jogo aí ou o jogo do fim de semana contra o São Paulo pelo estadual? Pelo jeito vai com tudo, não vai poupar ninguém e tal, né? O Palmeiras vai com força máxima daqui até o final, até a data FIFA, porque no Brasileirão não vai poupar e no Campeonato Paulista não vai mais poupar porque tem clássicos pela frente. Se eventualmente passar do São Paulo, é muito provável que pegue o Corinthians numa final e a gente sabe o tamanho desse jogo, especialmente depois do que aconteceu no ano passado. Então o Palmeiras vai com a força máxima até a parada da data FIFA daqui para frente. O que a gente pode ver sai o Marlon Freitas, entra o Evangelista, sai o Kelvin, entra o Giai, sai o Alan, entra o Arias. O Palmeiras começou a ter algumas opções no banco, algumas por conta da contratação do Arias, outras por conta de saída de jogadores no DM. Felipe Anderson é outra opção, entrou bem contra o Capivariano. Então o Palmeiras vai com o pé no acelerador até o final. O que eu acho correto, porque o Palmeiras já pôde revezar e poupar o time nesse começo de temporada no Campeonato Paulista, e agora vai com a força máxima até o momento que precisar. Já na parada da Copa, que a gente vai ter daqui mais ou menos um mês, aí, lá no fim de março, aí o Palmeiras pode descansar. No final, o Palmeiras monta um elenco grande, numeroso e caro, justamente para esses momentos. Claro, se a gente estivesse falando de um Palmeiras e Água Santa no final de semana, eu acho que a gente poderia imaginar outro cenário. Mas Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, o jogo fica maior do que o campeonato, né, Tironi? Pois é. E aí, Casão? É um jogo importantíssimo hoje contra o Fluminense, vale a liderança do campeonato. E aí, o Palmeiras pode se aproveitar do fato do Flamengo estar ainda não acertado, e vai ser o grande rival dele ao longo do ano. Mas enfrenta um adversário duro, o Fluminense, que vem bem também com o Zubeldia e companhia. Então, antes de eu comentar esse jogo, eu queria só falar para vocês uma coisa. Tem um jogo nessa rodada que representa o futebol brasileiro, que representa o Brasil, que representa um campeonato brasileiro de verdade. E sabe qual é?
Remo e Internacional. Extremos. O Internacional sai do sul do país e vai até o norte do país para fazer uma partida do Campeonato Brasileiro. E aí, esse jogo, se você for dar um exemplo de um Campeonato Brasileiro verdadeiro, você pega esse jogo e mostra um time que sai do sul, que vai até o norte de um país que é continental como o nosso. Pensa a viagem do Internacional até chegar a Belém do Pará. Já está lá, né? Para jogar esse jogo hoje à noite, não é? Isso. Sim. Então, pensa a viagem, como é que foi. Pensa a distância. Não, eu não tô reclamando nem nada, tô achando legal pra caramba, é isso que eu quero dizer. Eu tô achando bacana, eu tô achando empolgante, sabe? Ver assim o Campeonato Brasileiro ser representado por todas as regiões. O Remo agora, né, que fazia muito tempo que o Norte não tinha um time. Eu acho o seguinte, eu acho que o Abel, o Palmeiras estão fazendo a coisa certa. Sabe por quê? Por exemplo, eu acho errado o Corinthians ir com um time misto para jogar contra o Cruzeiro. Eu fico em dúvida, assim, qual é a estratégia? Poupar para jogar contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, pela semifinal do Paulista? Para mim não faz sentido, tá? Porque daqui a pouco vai ter uma data FIFA e sabe, vale o esforço de você fazer. Você tem que saber o que você quer. O Corinthians, se for com um time misto lá para Minas Gerais, jogar com um time misto e perder lá por causa que o Internacional, por causa que o Cruzeiro vai jogar com o time completo, ele abandona o brasileiro. Ele abandona o brasileiro. Logo no início, se abandona o brasileiro. Pô, é começo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, campeão da Supercopa. Se criou uma expectativa em cima desse time. Se criou uma magia, né, uma conexão, torcida e esse time. Cara, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, tá todo mundo cansado já? Estão cansados? Sabe, tô falando isso pro Corinthians, mas pro São Paulo também. Cara, Campeonato Paulista, se passar no final, por exemplo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, tem que jogar o time completo hoje e jogar final de semana também. Porque o Campeonato Brasileiro não é um campeonato qualquer, depois vai ter que correr atrás. E eu tô vendo o Palmeiras, o comportamento do Abel, querendo ganhar o Campeonato Brasileiro e querendo ir para a final do Campeonato Paulista também, querendo ganhar o Campeonato Paulista. Se não der, eu tenho certeza que se for para escolher um para ser eliminado, é no Paulista. Mas ele vai jogar com o time com pelo menos uma base titular nos jogos, como o Danilo falou. E é esse o certo. É isso certo. O comportamento é esse. O que adianta você ser um time grande, um time histórico, formar um time competitivo, né? Depois de passar por muitas dificuldades, como é o Corinthians, e aí chega na quarta rodada, você tem um time misto para jogar contra um grande time. Tá mal, mas é um grande time como o Cruzeiro. Eu acho que o Palmeiras está certo e depois não adianta reclamar lá na frente. Perdemos aquele ponto em casa, fizemos a nossa parte, gente. Sabe aquele discurso de entrevista de jogador de futebol da última rodada, que ele perdeu 3 em casa, aí ele precisa ganhar a última e torcer para 2 times perderem, aí ele ganha, os outros times ganham também, e ele não é campeão ou cai, aí você entrevista, o cara fala assim, nós fizemos a nossa parte. Fizer a nossa parte. Fazer a parte é jogar com o time titular no começo do campeonato e brigar por um título, dar uma direção para o torcedor entender o que o clube quer desse campeonato. Sabe? Nós estamos em fevereiro, é o segundo mês do ano. Precisa poupar alguém? Esse é o debate que está colocado, de fato, porque, como eu falei, né, o Palmeiras, pelo jeito, não vai poupar e vem muito bem. O Mauro César já está adentrando ao gramado, mas só colocar uma tela aí, porque o Palmeiras tem a questão com Barueri, a torcida não gosta de Barueri e tal, mas o fato é que Barueri tem sido bom para o Palmeiras. Faz tempo que o Palmeiras tem jogado bem, ela tem vencido em Barueri ao menos. Olha a série invicta aí, ó. Desde 2025, quando ganhou do Corinthians por 2-0, depois ganhou do São Paulo por 1-0, depois do Santos por 1-0, Mirassol, ganhou do São Paulo por 3-1, ganhou do Vitória por 5-1, empatou com o Guarani aí no Campeonato Paulista e venceu o Capivariano por 4-0, uma sequência grande aí de vitórias do Palmeiras em Barueri. Mas o Mauro já está aqui com a gente, eu vou colocar o Mauro na conversa. E a conversa era
o quanto o Casagrande entende que o Palmeiras faz o certo, vai com todo mundo para encarar o Fluminense, e o quanto que São Paulo, que deve poupar contra o Coritiba, ou o Corinthians, que deve poupar contra o Cruzeiro, não deveriam fazer o que estão fazendo. O jogo de hoje é um jogo grande, Mauro, vale a liderança. Bom dia. Acho que tem uma diferença fundamental, né? O Palmeiras tem elenco para ser campeão brasileiro e tem essa expectativa. O São Paulo e o Corinthians parece que não, mas esperam ser campeões paulistas. Não que eu concorde, mas acho que uma diferença que existe entre os clubes nesse momento, né? Os elencos são de níveis diferentes, um é candidato real ao título e os outros dois não são em tese, né? A não ser que faça uma campanha surpreendente, um deles, ou ambos, e pelo jeito se entendem como tal, acham que podem ser campeões paulistas, brasileiro não, então prioriza a competição estadual. E acho também que existe um esforço muito grande em transformar esses jogos do Paulista numa coisa meio épica, fundamental, e não é. Eu acho que não é. Não é para nenhum deles. É sempre essa supervalorização do Campeonato Paulista na mídia, especial. Não, porque é o clássico. O clássico tem o ano inteiro, tem clássico na Copa do Brasil, pode ter clássico na Libertadores, tem clássico no Brasileiro, com toda certeza, ida e volta. É um clássico. O clássico vai ter aí durante o ano. E o Palmeiras ainda tem uma pressão extra por não ter vencido nenhum título ano passado, ano retrasado só o estadual, que os outros acho que não sofrem, o Corinthians principalmente pelos títulos que conquistou recentemente. Então, mesmo assim, eu acho que está certo, o Palmeiras tem que jogar com o time mais forte possível contra o Fluminense, que é um adversário duro, que também está envolvido numa semifinal, né? Tem uma vantagem sobre o Vasco, mas não é uma vantagem muito grande, é uma vantagem de um gol apenas, e também tem as mesmas preocupações, né? Sem contar que vai jogar o segundo jogo seguido no piso de plástico, né? Sim. Aliás, não dá para entender por que Barueri tem piso de plástico. Eu nunca vou entender. Eu sei, eu entendo, mas não... Sabe? É demais, é demais. Esse estádio ter piso de plástico é uma coisa inexplicável. Inexplicável. Não dá para entender. Por que tem piso de plástico? Se lá não tem show. Porque o Allianz Parque tem show. Só por isso tem piso de plástico. Tanto que não tinha. Aí no final de 2019, o Alexandre Matos viajou para a Holanda, foi lá, encontrou lá 2, 3 estádios lá que tinham piso de plástico, viu lá um que achou mais legal, ele com uma equipe lá, 2, 3 caras, e o Palmeiras passou seguiu aquilo que o Atlético Paranaense já tinha feito e outros vieram na onda, Botafogo, Atlético, Chapecoense, enfim. Mas por que Barueri não pode ter um piso natural? E o CT do Palmeiras me parece que não tem piso de plástico apenas, e o Palmeiras também não vai mal em piso natural, pelo contrário, consegue muitas vitórias em piso natural, títulos em piso natural. Então, agora tem uma coisa, né? Em alguns momentos o piso de plástico ele estimula o adversário a se desfalcar. Vide Lucas, né? Ele se desfalca. Não, eu vou deixar o cara fora, porque eventualmente, né? Caso aconteça. Enfim, futebol brasileiro. Esse é o debate, daqui a pouco a gente vai falar também do São Paulo, que também deve poupar pensando no Campeonato Paulista, no Clássico contra o Palmeiras. Falei da invencibilidade do Palmeiras em Barueri, e o Fluminense também defende uma invencibilidade muito grande com o Zubeldia no comando. Olho na tela aí com os jogos sem derrota do Fluminense. Venceu o Nova Iguaçu pelo Carioca, venceu o Flamengo pelo Carioca também, venceu o Grêmio pelo Brasileirão, depois venceu o Botafogo pelo Carioca, empatou com o Bahia, venceu o Maricá, venceu o Botafogo de novo pelo Brasileirão dessa vez, venceu o Bangu e no primeiro jogo da semifinal venceu o Fluminense. Bom, venceu o Vasco, desculpa. E quase venceu o Bahia, né? Estava ganhando do Bahia. Estava ganhando do Bahia, quase venceu, exatamente. E no duelo dos técnicos, o Abel Ferreira está invicto contra o Zubeldia. São 3 vitórias do Abel e 3 empates. Esses 3 empates quando o Zubeldia... Esses 3 vitórias e 3 empates quando o Zubeldia ainda era técnico do São Paulo. Só um dos jogos foi com ele já. Esse empate do Flu caríssimo, né? Porque o Palmeiras estava na disputa no ano passado. Campeonato Brasileiro. Enfim, é um duelo de 2 treinadores que também estão na crista da onda. Mas queria te ouvir sobre essa questão de priorizar este jogo ou aquele jogo. E você falou bem, né? Bom, se complica lá no fim de semana contra o São Paulo, perde, sei lá o quê, vem a crise, queiram ou não. O Campeonato Paulista é o campeonato do nem ou do só. Se o Palmeiras ganhar o Campeonato Paulista, vai ser ganhou só o Paulista no final do ano, caso não ganhe os outros. E se terminar o ano sem ganhar nada, ganhou nem o Paulista. O Campeonato Paulista não serve para
resolver a vida no caso do Palmeiras, né? Talvez do Corinthians, do São Paulo, talvez, do Palmeiras com certeza não. O palmeirense não tem a expectativa de só vencer, nem mesmo a diretoria, nem a comissão técnica de só vencer o Campeonato Paulista. Mas, ao mesmo tempo, independentemente do que a diretoria planeja e do que a comissão planeja, a gente sabe que uma derrota para o São Paulo, uma eliminação para o São Paulo vai causar problemas. Veja, o Palmeiras é um dos times que mais consegue ser fechado e consegue resistir a essas turbulências, independentemente do que a torcida for fazer, do que a organizada for fazer, a diretoria tem ali um planejamento. Mas a gente sabe que a paz dos jogadores, os protestos, o clima na arquibancada, uma eliminação para o São Paulo, ainda mais juntando com o que aconteceu no ano passado, quando o Palmeiras perdeu no Paulista pro Corinthians e foi eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil, tudo vai voltar. No momento, o Palmeiras não tem os problemas que tinha no ano passado. Ganhou jogos grandes, ganhou G6, ganhou... No momento, os problemas do ano passado não voltaram ainda para o Palmeiras. Mas se perder do São Paulo, a gente vai voltar a ouvir essas questões. Então, assim, independentemente do que a gente for falar aqui, a verdade é que perder para o São Paulo vai causar turbulência e a verdade é que a diretoria não vai ligar também. Mas aí é como os jogadores vão reagir, como o Abel vai reagir, como vai ser na volta do Allianz Parque, que deve ser só em março. Como que vão xingar o Abel, não vão xingar, vão gritar time sem vergonha para o time do Palmeiras na volta. A gente não sabe como vai ser. Fato é, perder para o São Paulo vai causar turbulência. Ô Casagrande, tem o personagem desse jogo que é o John Arias. Eu sei que são circunstâncias diferentes, mas você tem uma história conhecida, mas muito interessante, de quando você voltou para o Brasil da Itália, você jogou no Flamengo. E aí um dia você foi ao Pacaembu jogar contra o Corinthians e a torcida falou, volta Casão, seu lugar lá no Timão, e você sempre fala que aquilo mexeu com você. Não é nem o caso do John Arias, mas o John Arias teve aquela turbulência toda, não, quando eu voltar, vou voltar para o Fluminense, eu só jogo no Fluminense e tal, agora está no Palmeiras e vai encarar o Palmeiras, o seu ex-clube, vai encontrar ex-jogador, ex-companheiros e tal. Como é isso para um jogador? Então, primeiro é o seguinte, os jogadores de hoje, eles se colocam em situações delicadas porque querem, né? Porque querem. Você sai do Fluminense, o cara te pergunta, quando você voltar, você pensa em voltar e tal? Pô, quando eu voltar, minha preferência é o Fluminense. Mas eu não pretendo voltar agora, mas quando eu voltar, não sei, posso ir para um time, para o outro, sabe? Eu sou profissional. Eu torço pro Fluminense, mas eu sou profissional. Você pode falar o que você quiser. Mas não falar só volto para esse, só vou jogar naquele, sabe? Isso aí é jogador de futebol que quer fazer média com a torcida e não pensa num futuro próximo, que a coisa não pode dar certo e o cara tem que voltar, como foi o caso do John Arias, né? Mas enfim, é mais similar essa situação com a minha ida para o São Paulo, não com a minha volta do Flamengo. Minha volta do Flamengo foi depois de 7 anos, né? O São Paulo não. Eu joguei o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, um mês depois eu estava no São Paulo e depois já teve, pouco tempo depois teve São Paulo e Corinthians, no Morumbi, e eu joguei contra o Vladimir, contra o Juninho, contra os caras que eu estava treinando um mês antes, né? Contra a torcida que eu estava jogando pela camisa um mês antes. Para mim, motivou. Galera, e hoje à noite tem jogão, né, na verdade, Palmeiras e Fluminense. Podemos ter aí a estreia do John Arias como titular, logo contra o ex-clube, né? O John Arias vai encarar aí o Fluminense, seu antigo clube aqui no Brasil, e tomara que ele faça um gol aí pra ter a lei do ex, hein, galera? E o Palmeiras vai para esse jogo com algumas mudanças, né? O Palmeiras vai poupar um pouco aí, na verdade não vai poupar 100%, mas vai tirar ali depois, né, no segundo tempo, alguns jogadores, por causa da semifinal do Paulistão contra o São Paulo, que vai ser no domingo, 8h30. E aí, galera, o que vocês acham? O Palmeiras vai ganhar esse jogo? É o favorito? O que vocês acham? Eu acho que o Palmeiras tem tudo para ganhar. O Fluminense é um time muito forte, né? Com o Zubeldia vem fazendo um ótimo trabalho. Então acho que vai ser complicado ganhar, mas eu acho que dá para ganhar tranquilamente. Comenta aí qual vai ser o seu palpite. Na minha opinião, o Palmeiras vai ganhar por 1-0. Jogo sofrido, mas a vitória vai ser garantida. Comenta abaixo o seu palpite. Sem mais enrolações, eu fico por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal.